pessoal, espero que todos estejam bem, dando continuidade aí à nossa sequência de aulas sobre a formação do nosso planeta. Falaremos hoje um pouco sobre as dinâmicas da crosta terrestre. A camada mais superficial, certo, do nosso planeta é a camada onde nós vivemos e é uma camada que passa aí constantemente por uma série de transformações, certo? E esses estudos, gente, sobre a dinâmica da crosta terrestre, eles só foram possíveis, ao longo dos tempos, principalmente com o desenvolvimento de tecnologias. Então, no passado, você tinha muita crença relacionada ainda àquela questão, seus deuses que estão nos castigando, né? E conforme o homem vai avançando na história, ele consegue o quê? Ele consegue estabelecer, baseados em conceitos científicos, mas através da tecnologia. Então, ele consegue estabelecer e consegue formular teorias de como que seria essa dinâmica da crosta terrestre, certo? E, gente, quando você fala em dinâmica da crosta terrestre, a gente tem que falar sobre a teoria da deriva continental, certo? Essa teoria da deriva continental ela vai ser formulada por Alfred Wegener, no início do século XX. Certo? Então, um período onde você já começa a ter um acesso maior à tecnologia. Tá? E em 1915, o Wegener ele publica no seu livro mais conhecido, que é A Origem dos Continentes e Oceanos. E aí ele apresenta a formulação da sua ideia, de que, conforme suas observações ao longo dessa pesquisa, todos os continentes já estiveram juntos no passado, como um grande quebra-cabeça, formando um supercontinente que ele nomeou como Pangeia. Tá? E aí é uma origem do latim, que pan significa toda e geia significa terra. Certo? Então seria um único continente e aí com o passar do tempo essa crosta ela vai se fragmentar e ela vai começar a se separar, dando origem aos continentes da forma que nós conhecemos hoje. É claro, né, gente, quando você formula uma teoria, não é você falar, por exemplo, alguma coisa completamente absurda, Você tem que trazer evidências, que fundamentem essa teoria, porque senão você vai acabar entrando no achismo, E aí não é ciência, o fato eu acho que é isso, não é uma questão científica, tá? Então, no meio científico, para você fundamentar uma teoria, você precisa ter evidência, tá? E no caso do Wegener, quais são as evidências que ele utiliza? Tá? Você vê primeiramente argumentos morfológicos, e é interessante vocês observarem aí na animação, como que seria a Pangeia no passado e como os continentes chegaram da forma que estão hoje. Então, aqui voltando aqui para as evidências de Wegener, você tem os argumentos morfológicos, e aí você, na verdade, tem pesquisas de vários estudiosos no passado também, falando aí que a costa do continente africano, a costa ocidental do continente africano, ela encaixaria, na verdade, na costa da América do Sul, a costa aqui do Brasil, tá? Como se fosse, na verdade, um quebra-cabeça. Então, essa foi uma observação que Wegener fez. Argumentos geológicos, Então, além dessa questão ali do morfológico, da questão do encaixe, você tem também um argumento geológico, Então, rochas encontradas em continentes afastados, tá? Como África e a América do Sul, e aí a gente evidenciando no caso aí dois países, que Wegener encontrou essa rocha, África do Sul e Argentina.
Então essa rocha ela vai ser semelhante em origem, em idade e em estrutura. Então isso para a geologia é algo fundamental, né? O estudo de rochas, na verdade, através de uma série de elementos, você consegue precisar, na verdade, a origem dessa rocha, a idade que essa rocha tem e a estrutura que ela possui. Tá? Então, o argumento geológico, algo fundamental. O argumento paleoclimático, certo? Então, você começa... Wegener, nas suas pesquisas, ele encontrou depósitos de glaciares em locais onde hoje são climas tropicais, teoricamente jamais deveriam ter isso, né? Mas no passado termos um único continente e ter ocorrido essa fragmentação ajuda a explicar como isso é possível. Então, depósitos em locais onde você jamais imaginaria, mas isso explica no passado tendo um único grande continente. Argumento paleontológico, também são argumentos importantes. E quando você fala em paleontologia, a gente está falando, na verdade, em encontrar já fósseis, certo? E fósseis idênticos em continentes hoje muito afastados, né? Não só, na verdade, da espécie humana, mas de animais. Então, assim, como que o animal conseguiu migrar de um continente a outro há milhares de anos? Como será que isso seria possível, né? No caso, até animais que não têm a habilidade de voar e que hoje já não se encontram mais presentes na nossa fauna, mas assim, encontrados, né, e datados há milhões de anos. Então é importante a gente saber que esses 4 argumentos é o que vai fundamentar a teoria da deriva continental. Você fala em argumento morfológico, argumento geológico, paleoclimático e o paleontológico. E aí, gente, interessante aqui, eu trouxe para vocês, quando você fala em províncias geológicas, né, da América do Sul e do continente africano, a simulação do encaixe dessas áreas e, na verdade, você observando até características mesmo geológicas, né, características rochosas, você encontra semelhança no continente africano, né, e na América do Sul. Aqui é a parte litorânea do Brasil, principalmente. E aqui, gente, é o seguinte, né? Quando há essa separação, você tem, na verdade, na parte central, hoje, separando o continente africano do continente americano, o quê? O Oceano Atlântico. Né? Então, esse oceano ele vai ser formado com a separação, né, dessas duas áreas. E na parte central você vai encontrar a dorsal mesoatlântica, né, que é uma grande cadeia de montanhas, na verdade, no fundo do mar. Tá? Então é uma coisa que a gente também vai conhecer isso, principalmente por meio dos sonares, né, que vão fazer pesquisas e encontraram, na verdade, uma cadeia, né, de montanhas no fundo do mar. Essa é uma questão também muito, muito importante que vocês entendam e que vocês conheçam, certo? Isso. Aí você vem falar assim, nossa, professor, mas aí já são argumentos bem razoáveis. Né? Então isso explica por que que essa teoria hoje ela é a mais aceita no meio científico, né, para explicar a dinâmica da crosta terrestre. Então essa teoria hoje ela é mais aceita, né? Conforme você vai no século XX realizando mais pesquisas, você não refuta essa teoria, você vai confirmá-la cada vez mais, né? Então, na verdade, fala assim, nossa, Wegener estava correto. E uma coisa interessante, né, gente? O Wegener, quando ele morre, ele não tem conhecimento de que a teoria dele é aceita no meio científico. Isso acontece com
com vários estudiosos, né, que realizam grandes pesquisas. A pesquisa dele só vai ser conhecida, na verdade, após a morte dele. Em vida, realmente, essa pesquisa, o cara se doa, se dedica ao estudo e tal, mas só após a morte dele que, que essa pesquisa ela vai ter ela vai ter uma grande repercussão, né, no meio científico. Quando você fala hoje, pessoal, então, na teoria da tectônica de placas, tá? Hoje você fala que, na verdade, a litosfera, né, como nós conhecemos, é a camada externa sob a qual nós vivemos. Ela é uma camada rígida e resistente, permite com que a gente realize aí uma série de alterações no meio natural, como ao longo da história o homem sempre realizou. E o homem só vai interferir no meio, gente, é importante lembrar isso, com o desenvolvimento de tecnologia. A gente tem que lembrar que quando o homem ele não dominava o meio que ele vivia de que forma? Ele vivia de uma forma nômade ou sedentária? Ele vivia de uma forma nômade, porque a única preocupação do homem qual era? Era sobreviver. Quando o homem começa a dominar o meio que ele vive, o homem vai se tornar o quê? Vai se tornar sedentário. Porque aí ele começa a estabelecer moradia em um lugar fixo, e os anos vão passando, né? E a presença do homem, como a gente viu, né, nas aulas passadas, aqui na superfície terrestre, realmente ela é muito recente, só que as alterações que o homem causa nessa superfície realmente são muito grandes. E algo interessante, né, que a gente entenda. Hoje, quando o homem tem essa noção já, a gente domina o meio e tal, mas o homem não domina de forma alguma o meio que vive. Ele tem uma falsa sensação de domínio por meio da tecnologia. Mas, por exemplo, se cair um meteoro no nosso planeta, tal, o homem não tem o que fazer, ele não tem tecnologia para impedir isso, né? Então é importante que a gente saiba isso. Ah, professor, mas tem um grande tremor de terra, vai destruir tudo. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que a gente tem que lembrar o quê? O tempo geológico, ele não é igual ao tempo do homem, né? Então você vai falar assim, ah, vai acontecer isso aqui agora. Não. Né? E a gente tem que lembrar, né, que a Terra, ela vai, na verdade, realizar uma série de movimentos e mesmo na parte interna, né, esse movimento ele é constante. A gente vai falar na sequência das correntes de convecção. E esse movimento ele é constante, então são registrados aí milhares de tremores todos os dias. O que vai diferenciar, na verdade, vai ser o quê? Vai ser a intensidade desse tremor. Né? Hoje, pessoal, trouxe aqui para vocês aqui, nesse slide, um mapa, né, mostrando aí as placas tectônicas. Tá? Então é importante lembrar que você fala, por exemplo, o caso do Brasil, por que a nossa incidência de terremoto ela não é tão grande? Por quê? Porque o Brasil está localizado na parte central da placa sul-americana. Isso não significa que não tenha terremoto no Brasil, gente. Hoje, na verdade, vários estudos geológicos afirmam que assim, esses terremotos eles podem ocorrer devido à falha, mesmo na parte central da placa podem ocorrer falhas, e também podem ocorrer terremotos devido a reflexos, né? Principalmente aí você vendo na costa do Pacífico, onde nós temos aí a formação de uma das grandes cadeias de montanha, né, do mundo hoje, que é a Cordilheira dos Andes, que é uma área onde tem uma atividade tectônica muito forte, né? Você pega a costa do Pacífico, e aí a gente fala sobre Chile, né, que tem vários vulcões em atividade. Aliás, se vocês tiverem a possibilidade de conhecer, né, Santiago, né, que falo para você, gente, até uma viagem mais barata do que uma viagem aqui dentro do Brasil, né, para vocês terem uma ideia disso. Mas quando você sai do voo aqui do Brasil em direção ao Chile, você passa sobre a Cordilheira dos Andes. Então, assim, são 20 minutos para você ver a dimensão que tem essa cadeia de montanhas. A gente fala assim, Cordilheira dos Andes, mas a gente às vezes não tem a dimensão, né, de quão grande é essa cadeia de montanhas. Tá? Então, mesmo um tremor acontecendo na costa então do Pacífico,
na região da Cordilheira dos Andes, ela pode causar reflexo sim em outras áreas aqui no Brasil, como nós já tivemos já vários casos. Tá? Então é importante que a gente entenda isso, não é que a gente está na parte central aqui, que nós somos abençoados por Deus e bonitos por natureza. Não, pode acontecer sim. Né? Esse movimento aqui que vocês estão vendo na parte do Oceano Pacífico, né, o movimento de separação do continente africano da América do Sul, você vai ter na parte central a formação, como a gente já mostrou no slide anterior, da dorsal mesoatlântica. Então é importante vocês entenderem também, né, que o relevo submarino também ele vai ser construído continuamente. E é interessante lembrar o que, né, gente? O homem ele não tem domínio sobre... Na verdade, não é que não tem domínio, né? Ele não tem conhecimento sobre o fundo do mar, né? Como a gente tinha comentado anteriormente, devido a pressões, né? O homem não consegue chegar a camadas mais profundas do oceano. Tá? Então, na verdade, o que ele consegue fazer são estudos para ter uma ideia de como isso funciona. O homem hoje conhece mais a Lua do que conhece o fundo do mar. Essa é uma questão até, mesmo no meio científico, muito curiosa. Essas 12 placas tectônicas que vocês estão vendo aí, gente, elas vão fazer, na verdade, aí uma série de movimentos. Né? Esse movimento, ele pode ser o quê? Ele pode ser um movimento convergente, um movimento de encontro, e esse movimento de encontro é o que dá a formação, né, a grandes cadeias de montanha. Tá? Você vai ter um movimento também, né, que é um movimento divergente, e você vai ter também, né, o movimento deslizante. Tá? Então é importante que a gente entenda, né, gente, que assim, esses movimentos eles vão fazer com que assim ocorra um processo contínuo de criação e destruição da crosta terrestre. Tá? Então assim, não é nada definitivo. Então você pensar, por exemplo, como estará o nosso planeta daqui a 1 milhão de anos, com certeza muito diferente do que é hoje. Óbvio que, você fala assim, professor, daqui a 10 anos vai estar muito diferente do que é hoje? Claro que não. Né? Porque o tempo da natureza, volta a falar, o tempo geológico é diferente do tempo do homem, né, gente? A nossa relação, assim, a gente está aqui, ali, né, aquela coisa toda, mas o tempo da natureza ele tem uma outra dinâmica. Tá? Então é importante frisar isso. E aqui a parte que nós tínhamos falado, né, das correntes de convecção ali anteriormente, né? Tem esse modelinho aí, para vocês terem uma ideia, tá, de como que funciona, né, então, essa corrente de convecção. Então, assim, o magma que vai estar localizado na parte mais profunda, ele vai ser mais aquecido, né? Então, assim, sendo mais aquecido, ele vai ficar mais leve e vai subir. E quando você sobe, você tem o quê? O deslocamento, então, né, do magma da parte superior para a parte inferior. Então, esse movimento ele é contínuo. A gente não percebe por que, professor, isso? Por que a gente então não percebe, como está no texto aqui, que o manto terrestre, na verdade, é uma esteira rolante? As placas tectônicas estão se movimentando o tempo todo. A gente não percebe, gente, principalmente pela gravidade. A gravidade faz com que a gente não perceba este movimento. Então, assim, como vocês estão vendo a direção das setas, né, esse movimento, a forma que ela vai se movimentar, vai indicar se esse movimento ele vai ser convergente, se ele vai ser divergente ou se ele vai ser deslizante. Então, isso vai influenciar, né, de forma muito grande a movimentação, então, que determinada placa irá possuir. Tá? Então, é importante que a gente lembre isso. É que às vezes, a gente não percebe esse movimento, né? Quando esse movimento ele acontece numa intensidade maior, é que nós vamos ter origem ao quê, gente? Vamos ter origem dos terremotos. É que aí a gente vai ter uma percepção.
Só que aqui no Brasil a gente não convive muito com esse fenômeno, né? E você pode falar, como a gente comentou anteriormente, né? Você tem casos de terremoto no Brasil, sim. Quando você fala em morte, eu acho que nós tivemos uma morte apenas no Brasil por terremoto. Mas não é algo que faça parte do nosso meio, né? Tanto que a gente não aprende, né? Nem na escola, né? A sair do prédio em caso de terremoto, como se comportar, né? Se bem que a gente na escola não aprende nem incêndio, né, gente? Se tiver um incêndio na escola, vai todo mundo morrer, um pisando no outro, ou talvez alguém tentando tirar uma selfie lá na hora, né? Porque hoje o negócio aí, a galera não quer sobreviver. Se for possível tirar uma selfie, né, e pôr na rede social, a galera já fica feliz. Mas a gente não tem treinamento, né? A gente não, infelizmente, não conhece porque não é algo que faz parte das nossas vidas conviver com isso. Você pega alguns outros países do mundo, como o Japão, por exemplo, né, que tem várias placas tectônicas se encontrando numa mesma área, essa atividade sísmica ela é muito mais intensa. Então, assim, na escola, nas construções, você já tem todo um preparo. As pessoas já sabem já como lidar numa ocorrência desse fenômeno. E aqui a gente trouxe para vocês aqui a representação, né? Quando você fala, então, nos limites, né? Um limite transformante, aqui como eu já tinha explicado, uma placa ela vai se deslocar horizontalmente em relação à outra, tá? Nesse movimento aqui. O movimento divergente aqui vai se afastar. E claro, né, quando você tem esse afastamento, você vai ter o quê? O magma ele vai soerguer. Aí vai ter a formação de uma nova litosfera. Tá? Porque quando o magma ele, então, vai entrar em contato com a água, principalmente a gente fala, por exemplo, aqui na dorsal mesoatlântica, quando você tem então esse afastamento, o magma entrou em contato com a superfície do oceano mais fria, ela vai o quê? Ela vai se solidificar. Então vai formar uma nova litosfera, uma camada rochosa. Tá? No limite convergente, tá? As placas elas vão colidir e uma delas vai ser puxada para o manto e reciclada. E nesse movimento aqui nós vamos ter a formação aí das grandes cadeias de montanhas do mundo, né? As duas maiores hoje, né? Na verdade, as que estão mais ativas, hoje se desenvolvendo, você fala na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, que eu já comentei, e na Cordilheira do Himalaia, no continente asiático. Tá? Então, esse movimento então, de orogênese, né? Então, formação então, de cadeias de montanhas recentes. E aqui, gente, a transformantes, eu trouxe até um esqueminha, né? Para que vocês consigam dar uma visualizada na falha de San Andreas, né, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, o limite, gente, dessa placa ela é bem visível. Aliás, né, falam que quando tiver um tremor de terra de grande intensidade, você pode ter aí milhões de mortos nessa área, né, da falha de San Andreas. Porque a gente não sabe, na verdade, aí até que ponto pode chegar a intensidade desse tremor. Na placa continental, né, ali, a convergência de placa continental e oceânica, trouxe aqui o esqueminha ali, a placa de Nazca encontrando com a sul-americana. Né, então você vai ter o quê? Você vai ter a formação, então, da Cordilheira dos Andes. E já ao sul, na verdade, né, na parte de baixo, você tem encontro de placas continentais. Né? Então, essa é a diferença, né? No caso lá, aqui da costa do Pacífico, você tem uma placa continental e uma placa oceânica que se encontram, que vai dar origem à formação da Cordilheira dos Andes. No caso da formação da Cordilheira do Himalaia, você já tem um encontro já de duas placas continentais, né? A placa indiana e a placa eurasiana, certo? E também trouxe aqui, né,
A Islândia, nós temos um exemplo também, né, de movimento divergente, né, que são a divergência entre placas continentais e a dorsal mesoatlântica. Então, olha como que fica, né, o efeito na paisagem. Isso mostra que realmente o homem ele não controla, gente. Ele não tem como controlar o meio que ele vive, principalmente na referente à dinâmica interna. Tá? Então, por mais que a gente tenha uma sensação de que tem uma casa, a gente tem um monte de coisa, tal, mas a gente não tem domínio. Pode acontecer qualquer coisa aí e destruir tudo. Como já aconteceu em países como o Haiti, por exemplo, né, que é um país realmente ali na América Central muito pobre que passou por um terremoto. Em escala muito, muito intensa. E lá não foi que nem no Japão, né, que em um mês estava tudo reconstruído, né? Lá até hoje ainda tem, né, sequelas dessa situação porque não é um país tão organizado, né, e tão desenvolvido quanto o Japão, né? Então também você tem essa diferença aí, né, entre um tremor de terra numa área desenvolvida e numa área subdesenvolvida. E aqui, gente, para fecharmos, né, a nossa explicação, e na semana que vem tem mais, nós vamos trazer sobre terremotos e vulcões, vai ser mais dinâmico, mais intenso. Mas aqui trouxe um mapinha, né, gente, com a representação, né, e aí você vê que, assim, próximo à área de limite das placas tectônicas, você vai ter o quê? Você vai ter uma grande formação de vulcões. Tá? Então você pega a costa, por exemplo, do Pacífico da América do Sul, né, a costa oeste dos Estados Unidos, tá? Você pega, né, a costa leste do continente africano, a parte sul do continente europeu, né, e ali o continente asiático, uma grande quantidade de vulcões ativos, né, são esses, né, não estamos nem falando dos inativos, estamos falando dos ativos, o vulcão que se encontra em atividade. Claro que às vezes ele pode ficar adormecido, né, mas assim, são vulcões que são conhecidos e têm atividade vulcânica. Tá? Então por isso que eles aparecem no mapeamento. Você pega, gente, aqui, ó, essa costa aqui ali na placa das Filipinas, placa do Pacífico, essa região encontrando, né, já no continente americano, você tem a formação do chamado cinturão de fogo. Né, que seria o quê? Seria, você pega o continente asiático, né, e a costa leste do Pacífico, tá? Você vai ter o quê? Então, essa é a maior concentração de vulcões na superfície terrestre. Tá? E na próxima aula a gente vai falar mais a respeito disso, mas aí você fala, professor, mas poxa, mas é ruim e tal. Então, assim, uma área vulcânica, gente, para você desenvolver atividade agrícola, é uma área muito boa, por quê? Porque o solo ele é muito fértil. Tá? Então isso explica aí porque que pessoas ainda moram em áreas próximas a vulcões, né? Desenvolvem atividades econômicas próximas a vulcões também. E até turístico, né, gente? Até turístico. Tem vários vulcões aí que são abertos para visitação, para você fazer escalada, né? Então, tanto atividade econômica, né, do setor agrícola, quanto também, né, do setor turístico. É importante lembrar isso também. E aqui, gente, você começa a ver, né, que na verdade, a superfície do nosso planeta hoje ela é desse jeito e como eu já falei, não tem como você falar, professor, daqui a 1 milhão de anos vai estar assim ainda desse jeito. Bom, provavelmente não, né, gente, por tudo que nós acompanhamos. A Terra, quando você fala na Pangeia, né, que é uma única Terra, né, na verdade, hoje vários especialistas geólogos desenvolvem pesquisas no sentido de revelar que no futuro provavelmente teremos um único supercontinente.
Mas provavelmente a espécie humana, como a gente conhece hoje, ela não vai estar aqui para contar a história. Porque você vai depender aí de milhares de anos, né? A história do nosso planeta conta, né, que nenhuma espécie dominou o planeta por muito tempo. Se bem que, como a gente comentou na passada, né, gente? A nossa presença aqui na superfície terrestre é muito recente no tempo geológico, muito recente mesmo. Mas eu não acredito que nós veríamos isso. Por quê? Porque a atividade sísmica ela ia se intensificar muito em determinado período, provavelmente, e o homem ele não sei se conseguiria suportar isto, né? Até pelas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo hoje, que alguns querem negar, alguns não querem ver, alguns não aceitam, né? Mas a gente tem que entender, gente, o planeta Terra é um sistema fechado, né? A biosfera é um sistema fechado, a poluição ela não some, você poluir um rio, você vai precisar de água para beber, né? Ninguém sobrevive sem água. Você poluir o mar, você vai precisar da pesca. Então, uma atividade econômica, ela vai depender da outra, infelizmente. Então, se você continuar agredindo o meio natural dessa forma e nessa velocidade, né, gente, com certeza no futuro aí a humanidade como a gente conhece, ela não vai, infelizmente, mais estar aqui ocupando a crosta terrestre. Certo, gente? Bibliografia está aí para vocês, quiserem dar uma pesquisada, quiserem dar uma aprofundada um pouco maior. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, tá? Se tiverem dúvidas também perguntem. E estamos aqui, pessoal. Um beijo forte no coração de vocês e é nóis!